Paulo Laureano Santos tinha 14 anos quando o pai lhe ofereceu o primeiro computador. Quando a informática apareceu, eu acho que fiquei em casa durante 2 anos. A paixão foi tão grande que eu, por volta dos meus 17 anos, salvo erro, acho que não saí de casa durante uns 2 anos ou coisa do género. Fechado em casa, Paulo não demorou muito a perceber como funcionavam os programas dos jogos. Fiquei fascinado com o primeiro joguinho que veio com o computador, que era um joguinho com uma nave que tinha que andar no meio de asteroides. Na realidade a nave era um H e o asteroide eram asteriscos. E eu achei aquilo fascinante e comecei a programar outros joguinhos simples, o Galo, a Batalha Naval, etc, etc. E foi a minha introdução à informática nessa altura. Mas isso com que idade é que começou a programar? 14, 15 anos. Era muito fácil. E tudo se tornou ainda mais fácil quando surgiram os módems que permitiam a ligação de computadores pela linha telefónica. Filipe Melo tinha 12 anos quando comprou o seu. Ora bem, então eu lembro-me de ter comprado aquela caixinha mágica que é um modem. Na altura havia pouquíssimos, eram muito difíceis de arranjar. Com o computador ligado à linha, Filipe tornou-se membro de um clube muito reservado. Na altura não havia uma espécie de rede global, não é? As coisas funcionavam através da linha telefónica. Isto é, eu com o meu modem ligaria ao computador de outra pessoa que tem o modem também ligado à linha telefónica. Acontece que havia alguns pontos de encontro porque alguns destes sistemas, ou BBS como se chamavam na altura, tinham vários números de telefone. Logo, várias pessoas podiam ligar ao mesmo tempo. Estamos a falar dos antepassados de um serviço de chat, por exemplo. Paulo Laureano Santos teve uma das primeiras BBS portuguesas, as tais salas de encontro. A BBS surgiu pela necessidade de congregar à minha volta pessoas que eu considerava interessantes, porque eu era o porteiro daquela BBS, era eu que decidia quem entrava, quem não entrava, quem eram as pessoas interessantes, quem é que podia escrever e o que é que ficava escrito. Qual era o critério que usava para saber se uma pessoa era interessante ou não? Hoje o critério é absolutamente fascinante aos meus próprios olhos. O que era uma pessoa interessante? Uma pessoa interessante era uma pessoa que vivia para a informática, para a tecnologia, para o código, para algo que era esotérico para a maior parte das pessoas e do comum dos mortais. Ora, o que é que acontecia? Eu arranjava um jogo novo, punha na minha BBS. Alguém ligava para a minha BBS, sacava esse programa e deixava outro programa, sendo uma espécie de equivalente de uploads, downloads, etc. E muitas vezes ganhávamos também algum dinheiro assim, dando acesso à nossa BBS. Portanto, de alguma forma, eu acho que a melhor imagem... Ganhavam dinheiro como? Ganhávamos dinheiro porque cobrávamos o acesso à nossa BBS, simbólico, mas cobrávamos. Russians are still denying everything, sir. Who are you working with? Nobody. A curiosidade destes primeiros aventureiros das comunicações informáticas acabou por levá-los por caminhos perigosos. Tudo começou com um filme, os jogos de guerra, War Games, em que um rapazinho entrava num computador militar e ia provocando a Terceira Guerra Mundial. E eu, inteligente como era na altura, achei que provocar a Terceira Guerra Mundial era a coisa mais cool que se podia fazer no universo. E falhei rotundamente, arranjei o modem, mas não provoquei guerra nenhuma. A única guerra foi com o meu pai, por causa das contas de telefone. Era preciso ligar daqui de Portugal para os Estados Unidos e, portanto, os períodos telefónicos eram caros? Na altura não eram caros, eram caríssimos. Mas da mesma maneira que havia, da mesma forma que havia maneiras de dar volta ao problema das BBS serem pagas, também havia maneiras de dar volta ao problema das chamadas serem pagas. Nessa altura, o Steve Jobs, o fundador da Apple, tinha, juntamente com o seu grande amigo Wozniak, descoberto uma coisa chamada Blue Box, que permitia enviar tons para as linhas de telefone, controlar as centrais telefónicas e fazer chamadas para fora. Então o que nós fazíamos, eu não sei se recordam, que nos anos 80, 90, quando se fazia uma chamada para o estrangeiro, ouvia-se um pip no final da chamada. O que nós descobrimos é que, falando para essa operadora, sacando a frequência desse pip e emitindo essa frequência enquanto se estava a falar com a operadora, nós ficávamos com acesso à linha telefónica dessa operadora. Ora,
Isso permitiu-nos ficar horas a ligar para os Estados Unidos, China, para onde nos apetecesse, e tínhamos todos os programas à nossa disposição. Aliás, era depois possível gravar esse bip numa cassetezinha e muitas vezes da própria escola ligava para a operadora numa cabine e emitia com o gravador. Portanto, era fácil e um processo muito artesanal, mas funcionava. Na altura o conceito de segurança era absolutamente absurdo online, não existia. Quando alguém queria um login e uma password para poder usar essa rede para fazer chamadas para fora, as pessoas bastava pegar no telefone e ligarem para uma grande empresa portuguesa e perguntarem qual era a password. Porque do lado de lá, a incredulidade de quem atendia ao telefone e ouvia qualquer coisa, fala o engenheiro Simões da Portugal Telecom, houve aqui um problema, precisamos de mudar a password. Portanto, a sua antiga password era, e a pessoa dizia, com muito cuidado a ler da cartinha da Portugal Telecom, KMNO0. Tem certeza que é um 0? Ai, não, O. E isto passava-se todos os dias. Já estava. Já estava. Resolvido o problema do custo das chamadas, os hackers da altura dedicaram-se a descobertas ainda mais extraordinárias. O que se passou foi que, pouco a pouco, se começaram a juntar piratas portugueses com grandes grupos de piratas, corsários internacionais. E eu acabei por me associar a um grupo que se chamava INC, que se chamava International Network of Crackers. Assim, um nome estranho, mas na verdade era um grupo de piratas que muitas coisas me ensinou. Houve pessoas que na altura perceberam que podiam, usando esses sistemas, isto no fim da década de 80, início da década de 90, perceberam que podiam usar esses sistemas, as BBS, para conseguir obter bases de dados fora de Portugal, nomeadamente, por exemplo, bases de dados de cartões de crédito. Aquela geração de piratas tinha acesso a qualquer cartão de crédito. Isto é, punha-se o número de segurança social de qualquer americano, tínhamos toda a informação bancária. As pessoas que, por exemplo, que usavam cartões de crédito de terceiros indevidamente, usavam-nos para comprar pizzas, quer dizer. Porque, repare, estamos a falar de pessoas que dificilmente queriam sair do quarto e que estavam mais preocupadas, provavelmente, com a pizza ou ir ao cinema ou comprar um determinado equipamento, que não havia de ser nada por aí além. Houve algumas pessoas cá que o que fizeram foi desmagnetizar o seu próprio cartão e pôr outro número de cartão de crédito e atestar o depósito do carro. De um americano qualquer. De um americano qualquer. Obviamente que fizeram-no várias vezes, repetidamente nos mesmos sítios. E foram apanhados. Nós estávamos tão absorvidos naquilo que de facto já havia a desconfiança de que andaríamos a ser investigados. Mas nem isso foi suficiente para nos demover. Porque a curiosidade era superior. E portanto o inevitável acabou por acontecer, que foi um famoso e épico dia em que a Polícia Judiciária me entrou dentro de casa. Foi em 1992 quando a Polícia Judiciária desencadeou uma operação por todo o país contra este grupo de piratas. Mais de 2 dezenas de rapazes foram apanhados. Filipe foi um deles, na altura tinha 14 anos. Eu guardo isso como uma memória divertida, porque trouxe um pouco mais de cor à minha vida. Como é que foi? Foi bizarro, porque estamos a falar de um dia em que eu ia ter aulas e estava às 7 da manhã a dormir e, na verdade, eu só tenho algumas recordações de acordar e está a Polícia Judiciária no meu quarto com os meus 2 irmãos. Portanto, os meus pais não estavam cá e eu tenho os melhores elogios em relação à Judiciária, porque não só foram extremamente inteligentes, posso dizer porquê, porque desligaram a eletricidade da minha casa antes de entrar. Resumindo, qualquer intenção que eu tivesse de apagar informação dos computadores não podia. E então foram extremamente simpáticos e compreensivos, porque viram que eu estava cheio de medo. E na verdade Disseram-te o quê? disseram, o carro pela segunda circular com uma sirene.